Agora que nós já configuramos todo o terreno de navegação, está na hora da gente criar a nossa entidade inimigo que vai seguir esse sistema de navegação. Então, em uma cena vazia, eu vou estar criando um character body 2D, que vai ser o nosso inimigo. Eu vou estar chamando de Torch Goblin. Esse Torch Goblin ele vai ter um sprite 2D, que vai ter uma textura, como filho dele. Então, aqui em Assets, eu vou estar passando o Torch Goblin. Aqui em Animation, dá para ver que nós temos 7 frames na horizontal. É só contar as colunas e 3 na vertical pelas linhas. Então, 7 por 3 vai ficar exatamente um frame. Eu vou vir no Move Mode Shift, vou arrastar para cima para ele ficar bem centralizado. Ele também vai precisar de uma colisão física, então ele vai precisar de um Collision Shape. E aqui em formato eu vou estar passando um retângulo e vou estar selecionando mais ou menos a região da sua colisão. Está diminuindo um pouquinho. Visibility, Show Behind Parent para ele aparecer atrás do personagem, então vocês podem simplesmente ocultar. Com o Ctrl S eu vou estar salvando. Vai ficar dentro de Entities, Scene, Torch Goblin.scene. Eu também vou precisar de um Animation Player. Animation. E aqui eu vou precisar de algumas animações. A primeira vai ser a Idle. Então eu vou vir em textura. Vou dar um aqui no frame 0, no tempo 0 da timeline. Eu vou criar esse frame, ele automaticamente foi para 1. Eu vou estar replicando até o frame 6. 0.6 segundos de duração, 0.7 na verdade. Marco o botão de loop uma vez, Shift D para testar. Essa é a animação dele na idle. Agora, nova animação, essa aqui vai ser a animação dele andando. Vai começar do frame 7 e vai até o frame 13. Então, 0.6 segundos de duração, loop marcado, Shift D para testar. Por fim, nós vamos ter a animação de ataque. A animação de ataque vai começar do frame 14 e vai até o frame 19.6. Nesse caso não vai ter o loop, já que é a animação de ataque. Nós vamos precisar de um objeto chamado Navigation Agent 2D, que eu vou chamar de Navigation Agent. Agente de navegação. Nós também vamos precisar de uma área 2D, que vai ser a área de detecção do personagem. Ele só vai conseguir ir atrás do personagem caso o personagem entre no alcance dele. Então eu vou estar chamando de Detection Area. E essa área de detecção ela vai precisar de um Collision Shape como filho dele, que eu vou estar chamando de Collision. Aqui em formato eu vou estar associando um círculo e eu vou estar passando um raio de 240 pixels. É uma área bem generosa. Aqui em Detection Area, visibilidade Show Behind Parent. Ou vocês podem simplesmente ocultar a colisão também, que vai funcionar. Vocês só precisam deixar a colisão ativa para modificar o tamanho. Ou caso vocês queiram visualizar a colisão com Visible Collision Shapes marcado enquanto vocês estiverem executando o projeto. Vou estar deixando ocultado aqui, Ctrl S. E para finalizar a estrutura nós vamos precisar de um temporizador, que vai ser o tempo de respawn. Ou seja, quando o nosso inimigo estiver no alcance do personagem, ele vai estar perseguindo ele. Supondo que o personagem sai do range do inimigo, ele vai ficar meio que parado durante um tempo. E depois de determinado tempo, ele vai voltar para o seu respawn. Ou seja, ele vai guardar referência à sua posição inicial. Caso ele não tenha morrido, ele vai voltar para a sua posição inicial para ele não ficar lá parado na posição que o personagem deixou ele. Então aqui eu vou estar chamando de Respawn Timer. Ctrl S. Esse Respawn Timer ele vai ter um one shot marcado e vai ter 1.5 segundos de duração. A gente já deixa isso configurado. E agora aqui em Torch Goblin a gente vai atribuir um script para esse objeto, que vai ficar dentro de scripts, entities, /scripts, torchgoblin.gd. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir um nome de classe para esse nosso inimigo, que vai ser o Torch Goblin. Nós vamos precisar de duas variáveis, a primeira é o target. Target no caso é o warrior, e o warrior é o nome de classe do nosso personagem. Porque a gente vai precisar ter referência ao personagem ou não. Então, por padrão vai ter o valor de nulo, porque a gente não vai começar armazenando a posição ou o personagem em si. Em seguida nós vamos ter a variável isAttacking, que é para a gente saber se o nosso personagem está atacando ou não. Isso aqui vai ser um booleano e por padrão vai ter o valor de falso, já que ele não vai começar atacando. Em seguida nós vamos ter uma categoria de exportação, que vai ser a categoria de objetos. E os objetos que nós vamos precisar guardar referência vão ser a sprite, que vai ser uma sprite 2D.
a Animation Player, já que o nosso Animation Player que vai armazenar as nossas animações, o nosso Navigation Agent, que vai ser um agente de navegação 2D, e por fim o nosso Respawn Timer, na verdade, que é o temporizador de respawn. Respawn Timer. Como nós já armazenamos referência a essas variáveis, a gente pode selecionar o Torch Goblin aqui na cena. E aqui no inspetor, na aba de objetos, que é a categoria que a gente definiu, nós já podemos associar as variáveis aos objetos. Então, Sprite vai ser textura, Animation vai ser o nosso Animation Player, Navigation Agent vai ser o nosso agente de navegação, e Respawn Timer vai ser o nosso Respawn Timer aqui. E veja que como a gente utilizou da tipagem para tipar os objetos, ele só deixa a gente selecionar do objeto que é do mesmo tipo que foi associado à variável. Então aí é uma dica muito boa, realizar a tipagem dos objetos e das variáveis no geral, porque vai deixar o código de vocês mais rápido e mais limpo. Em seguida nós vamos ter a categoria de variáveis, variables, e a primeira variável vai ser a Distance Threshold, limite de distância, que vai ser de 64 pixels. E esse limite de distância é o seguinte: o nosso inimigo ele vai estar perseguindo o nosso personagem, mas em determinado momento ele vai ter que parar de perseguir para começar a atacar. Então esse é o limite, nós vamos armazenar a distância entre os dois objetos. Se a distância for menor que esse limite, então significa que o inimigo está perto o suficiente para atacar. Caso contrário, ele ainda está distante, então ele vai continuar perseguindo o personagem. Em seguida, nós vamos ter a Move Speed, que é a velocidade de movimento. Eu vou estar passando o valor de 192.0. E nós vamos ter a Spawn Point. Faltou só o var aqui. Vai ser um Vector 2. E por padrão ele não vai ter nenhum valor. A Spawn Point é para a gente saber a posição onde o inimigo foi spawnado. A posição inicial dele. Porque a partir da posição inicial, caso o personagem saia do alcance do inimigo, depois de um tempo, o Respawn Timer vai dar o trigger e o inimigo vai voltar para a posição inicial. Então a gente pode ter aqui a função ready. E a gente pode dizer que a Spawn Point vai receber a posição global desse nosso inimigo. Inclusive, a Spawn Point ela pode até ser uma variável, ao invés de ser um export var. Vocês podem modificar a Spawn Point para a posição que vocês quiserem, mas como o nosso inimigo ele vai ter uma posição global quando ele for instanciado, dá para a gente definir a Spawn Point como a Global Position, já que a função ready ela só vai ser rodada uma vez, que é quando esse objeto estiver pronto. Agora nós vamos criar a Physics Process, que é a função que vai ser chamada a cada frame de execução do projeto. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é verificar se o nosso target é uma instância válida. Então, if is instance valid target, ou seja, se ele for diferente de nulo, significa que o nosso personagem está no alcance do nosso inimigo. Então ele pode pegar a posição do personagem e começar a perseguir ele. Então aqui nós vamos acessar o Navigation Agent e vamos dizer que a set target position, ou seja, a posição do alvo que nós vamos estar perseguindo, vai ser a target, ou seja, o personagem que é o target, ponto global position. Então o nosso alvo ele vai estar na posição do personagem. Mas essa posição ele só vai armazenar caso o personagem esteja no alcance. Outra verificação que a gente tem que fazer aqui em cima é saber se o Navigation Agent .is Navigation Finished. Is Navigation Finished é um método que vai ser chamado, vai retornar verdadeiro ou falso, baseado na navegação. Se o nosso inimigo ele já estiver alcançado o seu alvo, ou seja, o personagem, então a navegação vai estar finalizada. Então, nesse caso, nós vamos dizer que a velocidade, velocity, vai receber um vector 2.0. Já que a navegação foi finalizada, não tem mais motivo para esse nosso inimigo continuar se movimentando. Ele vai poder chamar a animação de idle e ficar parado. Em seguida, nós vamos chamar a função de animate, que ainda não existe, e vamos dar um return. O return é para limitar o nosso código. Se ele entrar aqui, ele não vai executar mais nada do código que se encontra abaixo, já que a lógica abaixo dessa função é uma lógica de perseguição. É uma lógica para o inimigo perseguir o personagem. Mas caso ele tenha finalizado a navegação, não há necessidade dele perseguir um alvo que ele já alcançou. Então é por isso que a gente utiliza do return
que é mais uma limitação aqui, um delimitador de código. Aqui embaixo a gente vai definir a animate, só o escopo padrão para a gente dar continuidade ao código. E como que a navegação funciona? A navegação ela não vai partir do ponto atual até o ponto final de uma vez. Se a gente vier em nível, a nossa navegação ela já está ativa. Como é que funciona? O meu personagem ele está nessa célula. Supondo que o inimigo ele está aqui. Ele não vai traçar uma reta daqui para cá. Na verdade ele até vai. Mas ele não vai andar desse ponto até esse ponto porque isso é muito custoso. O que é que ele faz no lugar disso? Ao invés disso, ele verifica os pontos adjacentes à sua posição. E ele vê, olha, a posição mais próxima desse ponto até esse ponto é essa casa aqui. Então ele vai dessa casa para essa casa. Em seguida ele faz a mesma verificação de novo. Isso tudo em tempo real, o personagem andando ou não. Então ele vê, olha, ele ainda está ali, então a posição mais rápida é essa casa aqui. Então ele vai fazendo isso até alcançar o seu alvo. Ele não vai de um ponto até o outro. Então, pelo fato dele sempre estar buscando a próxima posição até ele chegar no alvo, nós precisamos sempre estar armazenando a próxima posição em uma variável. Então, aqui embaixo dessa função, caso ele passe para essa linha, significa que ele ainda está perseguindo o alvo. Então, a nossa próxima posição, a next position, entre o nosso Goblin e o nosso personagem, que vai ser um vector 2, vai receber navigation agent.get next path position. Isso aqui vai retornar a próxima posição em direção que nós precisamos ir para alcançar o nosso personagem. Em seguida, nós vamos ter a new direction, que vai ser um vector 2, e a nova direção do inimigo até o personagem vai ser a nossa posição global, a posição atual do inimigo, ponto direction to, e o vetor direção, a posição que nós queremos acessar, vai ser a next position. Então ele meio que vai transladar, a direção vai ser um ponto até a direção de outro ponto. Isso vai ser um vetor direção, onde se a gente subtrair os dois valores, a posição atual e a posição alvo, e normalizar esse vetor, nós vamos ter a direção. Então essa é a nova direção que vai ser aplicada na nossa velocidade. E no caso do Direction To, ele já faz esse cálculo para a gente. Isso aqui seria o equivalente da Next Position menos Global Position, isso tudo entre parênteses, ponto Normalized. Só que para a gente não digitar tudo isso, a gente pode utilizar dessa abordagem aqui da Godot, que fica muito mais simples e menor. E mais fácil de entender, já que ele está dando a direção, Direction To, um ponto até o outro. Então agora que nós já temos a nova direção, o que é que a gente tem que verificar? Nós temos que verificar se o personagem ele ainda é uma instância válida de novo. Target. Por quê? Se o personagem ainda for uma instância válida, então nós precisamos saber a distância entre o personagem e o inimigo para saber se nós vamos atacar ou perseguir ele. Então, se o personagem ainda estiver no alcance do inimigo, então nós vamos ter a distância, new distance, que vai ser um float, e vai receber a posição global, global position.distance to. Só que aqui no caso não é a next position, porque foi como eu disse. Ele vai sempre pegando o tile adjacente até percorrer a distância entre os dois pontos. No caso, nós queremos saber a distância até o target. Então é por isso que a gente verifica se o target ele é um objeto válido. Então aqui a gente vai passar target.globalPosition. E a distância diferente da direção não vai retornar um vetor. Ele vai pegar o peso desse vetor, o peso do vetor direção entre esses dois pontos, e ele vai retornar esse peso para a gente, que no caso o peso é a distância em pixels. E aqui, depois de ter calculado a distância, nós vamos verificar if not new distance for maior que distance threshold, ou seja, se a nova distância ela não for maior que o distance threshold, significa que o personagem, o inimigo, ele está próximo o suficiente do personagem para atacar ele. Então, aqui dentro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar um return primeiro, porque se ele entrar aqui, significa que o inimigo está no range de atacar. Então, ele não vai rodar o código de se movimentar, porque teoricamente ele vai estar executando um ataque. E para ele executar um ataque, a gente também vai ter que chamar a função de animate, já que ele não vai chamar a função de animate aqui, porque
ele só vai entrar aqui se a navegação tiver finalizado. E não necessariamente a navegação vai ter finalizado para ele ter chamado o ataque. Então aqui a gente vai passar um animate para ele conseguir chamar a animação de ataque. Só que antes disso nós vamos verificar. Se o personagem não estiver atacando, então o isAttacking vai ser igual a verdadeiro. Então se ele não estiver atacando, ele vai atacar. E veja que ele só vai entrar aqui uma vez, porque se isso aqui for falso, então isso aqui vai ser verdadeiro, então ele só entra aqui uma vez. Mas mesmo ele não entrando aqui, ele ainda vai entrar aqui porque está no range de ataque, então ele não vai andar, porque ele vai estar preocupado, entre aspas, para chamar a animação de ataque. A responsabilidade dele agora é atacar ao invés de perseguir. E caso ele não entre aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar se ele não está atacando, por quê? Se ele não estiver atacando, significa que ele está perseguindo o personagem ou perseguindo o seu spawn point. Então nós vamos chamar navigation agent.set velocity passando a new direction que a gente definiu aqui em cima. Então caso ele não esteja atacando ou perseguindo o personagem ou buscando pelo alcance para atacar, ele vai verificar, eu estou atacando ou não estou atacando. Então eu vou modificar a minha velocidade pela nova direção, que foi o cálculo que a gente fez aqui em cima. Só isso aqui não vai fazer o nosso personagem andar. Por quê? Isso aqui vai mudar a nossa posição, mas não vai fazer o personagem andar, porque quem vai fazer o personagem andar é o nosso agente de navegação. Então, aqui em Node, no nosso Navigation Agent, nós temos um método que é o VelocityComputed. Como é que essa função vai funcionar? Aqui no nosso inspetor de Navigation Agent, nós temos o Avoidance e nós vamos marcar esse botão. Porque marcando esse botão, o que é que vai acontecer? Ele vai tentar se esquivar de navegações que tem colisão no meio. Por exemplo, se o personagem está aqui e o inimigo está aqui, ele não vai traçar uma reta porque ele não tem navegação nesses pontos. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai, com o Avoidance Enabled marcado, ele vai contornar esse bloco até chegar no personagem, porque é justamente isso que a gente quer. A gente quer uma navegação inteligente que não passe por cima de blocos que tem colisão no inimigo. Então, com a Avoidance Enabled marcado e com o Velocity Computed computado, ou seja, quando ele computar essa velocidade, ele vai conseguir traçar pontos, traçar um caminho entre esses dois pontos e vai conseguir transladar até ele. Então a gente vai dar um clique duplo em Velocity Computed. On Navigation Agent Velocity Computed é um bom nome. A gente vai conectar esse sinal aqui em Torch Goblin. Isso aqui vai dar uma safe velocity para a gente, que é a velocidade que a gente pode aplicar na nossa entidade. A velocidade, que no caso é a direção. Então aqui a gente vai passar um vector 2. E aqui a gente vai dizer que a velocidade, a palavra reservada de character body, ela vai receber a safe velocity. Em seguida nós vamos dar um move and slide e vamos também chamar a função de animate, porque caso ele compute a velocidade, ele precisa saber se ele vai rodar a animação de idle ou a animação de andando, baseado na velocidade atual. E aqui no caso, a única coisa que ficou faltando é que a velocidade ela vai ser a direção multiplicado pela move speed. Só de ter feito isso, nós ainda não vamos conseguir testar, porque nós não temos um target, nós não temos um alvo. E para a gente ter um alvo, nós temos a área de detecção que vai detectar se o personagem entrou ou não no alcance do inimigo. Então nós vamos conectar o Body Entered, On Detection Area Body Entered, e nós também vamos conectar o Body Exited, On Detection Area Body Exited. Aqui no Body Entered, a primeira coisa que nós vamos verificar é se o corpo que está entrando em contato, esse body, eu vou até passar um underline aqui, se o corpo que está entrando em contato com o nosso Goblin, ele é o Warrior, ele é da classe personagem, da classe do nosso personagem aqui. Se for da classe do nosso personagem, significa que ele não vai perseguir outros Goblins, por exemplo, ou algum aliado dele, entre aspas. Ele só vai perseguir caso seja um guerreiro, que no caso é o nosso personagem. Se for esse o caso, então a nossa target, ela vai ser esse body que está entrando em contato, que o body justamente vai ser o Warrior. E a partir de Warrior a gente tem acesso à sua posição global, por exemplo. Então, além disso, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos verificar se o nosso respawn timer ele não está parado. Por quê? Se ele não estiver parado, significa que
iniciou e a gente vai iniciar ele quando o nosso personagem sair do alcance, porque depois de 1.5 segundos, o nosso inimigo que estava parado vai voltar para a sua posição de respawn. Mas caso nesse meio tempo do temporizador ter sido ativado, ou seja, do personagem ter saído do alcance, o personagem ter voltado para o range do inimigo, ele vai cancelar, ele vai pausar esse temporizador de novo, porque agora a prioridade dele não é voltar para o respawn, mas sim continuar perseguindo o personagem que já tinha entrado no alcance uma vez. Então nesse caso, se o temporizador tivesse sido iniciado, a gente vai dar um respawn timer ponto stop. A gente vai parar esse temporizador. E caso o personagem saia do alcance do inimigo, a gente vai verificar se o body é um personagem, se é da classe personagem. Se for, então nós vamos acessar o nosso agente de navegação e nós vamos passar aqui a target position, set target position, e aqui ele quer uma posição. A target position vai ser a nossa própria posição global. Por quê? Quando o personagem sair do range do inimigo, o nosso inimigo ele vai ficar parado, porque o alvo dele vai ser a sua posição atual, então ele vai estar sempre emitindo o navigation finish, ou seja, ele vai ficar parado. Em seguida, nós vamos inicializar o respawn timer.start. Nós vamos inicializar o respawn timer e quando o respawn timer der o timeout, nós vamos dizer que a target position vai ser a sua spawn point, ou seja, a sua posição inicial. Então ele vai ficar um tempinho parado lá, já que o personagem saiu do alcance. E depois de 1.5 segundos, que foi o tempo que a gente definiu no respawn timer, ele vai voltar para o seu respawn. E quando ele chegar no respawn, ele vai ficar lá parado, esperando o personagem entrar no range ou algum inimigo dele entrar no alcance. Só que, além disso, além da gente configurar a sua posição para a posição inicial, para a posição atual dele, na verdade, e inicializar o temporizador, a gente tem que dizer que o target ele vai ser nulo, já que o nosso personagem saiu do alcance do inimigo, não tem mais como a gente perseguir o personagem, porque ele não está mais no alcance. E aqui em respawn timer nós vamos vir em node, vamos conectar o timeout, on respawn timer timeout, porque quando o timeout der um trigger, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o navigation agent.set target, set target position passando a spawn point. Nós vamos dizer, olha, tu tá há muito tempo esperando o personagem entrar no alcance. O personagem ele não voltou para o range, então tu vai voltar para a tua posição de spawn, já que o personagem não tá por aqui. Tu não tem mais o que tá fazendo aqui, tu tem que voltar para a tua vila, por exemplo. Supondo que o personagem ele tá lurando, ele tá puxando os inimigos por uma distância muito grande. Tu não quer que o teu inimigo fique ali no meio da cidade, por exemplo, lurado. Tu quer que ele volte pro acampamento ou pro canto onde ele spawna. Então é por isso que a gente tem essa parte aqui do respawn timer timeout. E agora se a gente vier em level, o objeto que nós temos que adicionar aqui, para o nosso Goblin funcionar, é um Navigation Region 2D, que eu vou estar chamando de Navigation Region. E onde que nós temos navegação nessa nossa cena? A nossa navegação está dentro do nosso terreno, então nós vamos estar passando o terreno para dentro de navegação, porque dessa forma, quando a gente executar o projeto, o Navigation Polygon vai receber todos os quadradinhos de navegação que foram definidos quando a gente criou, e aqui eu vou passar para cima, quando a gente criou a navegação desse terreno. Além disso, eu vou estar instanciando o Torch Goblin, vou estar passando ele para cá, e vou estar passando o personagem aqui para baixo. Agora eu vou marcar o Visible Collision Shapes, vou desocultar a Detection Area, e quando a gente rodar o nível, dá para ver que o nosso Goblin está parado. Se eu entrar no alcance, ele está tentando passar aqui por baixo porque ele vê que tem uma conexão entre esses dois pontos. Só que no caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar no Torch Goblin, vou vir em Navigation Agent, e aqui nós temos o Pathfinding, que ele diz algumas informações a respeito do terreno. E aqui nós temos o Post Processing, que está Corridor Funnel. O Corridor vai sempre levar em conta as arestas da navegação. Eu vou marcar Edge Centered, porque marcando o Edge Centered, ele vai sempre priorizar o ponto central da navegação. Então ele vai tentar andar pelo centro e não pelas arestas. Agora se eu entrar no alcance, dá para ver que ele fica meio bugado porque ele ainda está tentando entrar por aqui. Esses valores são facilmente modificados
pelo Path Desired, Target Desired, Radius, Neighbor Distance. Todos esses valores aqui, quando modificados, vão atualizar a navegação. Então, se tu passar um Path ou um Target Desired maior, ou então se tu mudar o raio de evitar, de avoidance, por exemplo, se eu passar um raio de 32, pode ser que quando a gente execute, ele já tente buscar outro caminho, porque a avoidance aqui está alta demais. No caso, ele não está procurando, então o que é que a gente pode fazer? Nós podemos simplesmente voltar em terreno, tile map, grama, terrains, e passar outro tile de grama aqui embaixo, só que no caso em grass, terrain, só para ele ter um caminho aqui por baixo, para ele não tentar vir pelas arestas. E agora se a gente executar, dá para ver que ele sempre vai estar buscando o caminho do centro e vai estar perseguindo o personagem. Eu saí do alcance e depois de um tempo ele volta para a sua posição inicial. E voltando para a posição inicial, ele encontrou meu personagem de novo. Vou ficar aqui fora do range. Dá pra ver que ele vai estar voltando para o spawn point, vai ficar lá no spawn point. E aqui, dá pra ver que a navegação ela vai estar funcionando. Se eu vier para cá e me esconder aqui atrás, ele vai contornar esse bloco. E com isso nós já temos todo o sistema de navegação funcionando. Para finalizar, a última coisa que ficou faltando foram as animações desse Goblin. Então aqui em Torch Goblin, nós já temos a função Animate, a gente só não faz nada dentro dela. A primeira coisa que a gente vai verificar é se a velocidade em x é maior do que 0. Se for, então, nós vamos acessar nosso sprite.flip h, que vai ser falso, ou seja, ele não vai inverter na horizontal. Caso a velocidade em x seja menor do que 0, sprite.flip h vai receber verdadeiro. Agora aqui embaixo nós vamos verificar. Se o nosso personagem, o nosso inimigo, no caso, ele estiver atacando, então nós vamos rodar a animação de ataque. E vamos dar um return. Caso a sua velocidade seja diferente de um Vector 2.0, então ele vai dar um play na animação de andar e vai dar um return também. Caso ele não esteja nem atacando, nem andando, então animation.play na animação de idle. Isso vai funcionar, eu vou executar aqui. Dá pra ver que ele tá rodando a animação, ele muda a direção, só que ele só vai conseguir me atacar uma vez. Quando eu saio do alcance, ele meio que fica bugado dessa forma, porque o is-ataque ainda está marcado como verdadeiro. Esse valor nunca está transitando para falso. Então, para modificar esse valor para falso, o que é que a gente vai fazer? Volta em Torch Goblin, vem no Animation, conecta o Animation Finished, on Animation Finished. O Animation Name vai ser uma string. A gente não precisa se preocupar com a animação que está terminando. Por quê? O sinal de Animation Finished ele só vai ser emitido para animações que não tem o loop marcado. E a nossa única animação que não tem o loop marcado é a animação de ataque. Então, se ele entrar aqui, significa que a animação que terminou foi a animação de ataque. Nesse caso, nós vamos dizer que o isAttacking vai ser igual a false. Porque ele não vai estar mais atacando, já que ele finalizou a animação de ataque. Então agora se a gente executar a level, dá pra ver que quando ele chega no alcance ele ataca. Se a gente sair, ele volta a perseguir. Se ele estiver no meio do ataque e a gente sair do range, ele vai continuar executando o ataque. E ao final do ataque ele vai voltar a perseguir o personagem. E se a gente sair do range, ele vai voltar para a sua posição inicial. Então era basicamente isso, pessoal. Esse foi um vídeo mais longo, deu um trabalhinho. Então qualquer like e sub vai ser uma ajuda a mais. Lembrando que todos os links utilizados vão estar aí na descrição, o link dos meus cursos, caso alguém queira adquirir alguns dos meus cursos em promoção. Vai ter link de promoção aí na descrição, assim como o link do meu GitHub, onde vocês podem baixar esse projeto. No mais era isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu!